Pode projetar o tema mais uma vez da palestra, só para a gente falar aqui. O tema da palestra. Até agora, o tema. Isso aí. Então, agora então, nós teremos a nossa segunda palestra. Pega lá no YouTube. O professor Dr. William Barros, da Faculdade de Veste. Eles, como todos os 5 que viriam do Sul, estavam já de passagem comprada, tudo certinho. Aí vocês sabem que tivemos aí as enchentes, mas nós nos alegramos que foi possível que eles fizessem a gravação. Eu quero já de antemão também estender a minha gratidão ao professor William, que foi assessorado por todo o pessoal do EAD ali da Faculdade Veste. A gente estende aqui a nossa gratidão. Eles, nesse momento, vieram muito ao encontro, deixaram toda a palestra gravada. O professor William, ele está também já conectado com a gente, ele está acompanhando, ele vai acompanhar a palestra dele no YouTube e ele também está conectado através de um outro programa, o StreamYard, para reagir depois e conversar. Então a gente agradece, ele está acompanhando e ele vai responder. E depois, a moderação desse diálogo após a palestra será feita pelo pastor, então, sinodal do Sino do Norte catarinense. Antes foi do Vale do Itajaí, o pastor Alan. Daí o pastor Claudio, então, fará a moderação desse diálogo com o professor William. E o tema aqui, Igreja Luterana e seus ministros e ministras. Reflexões sobre trilhas e encruzilhadas. Então, convido a ouvirmos a palestra e depois a interagirmos com o palestrante. Então, fica a projeção agora. Desejo um bom dia a cada participante desse evento. Eu quero agradecer inicialmente pelo convite que me foi dirigido para participar desse segundo simpósio de História da Igreja, 200 anos de presença luterana no Brasil, retrospectivas e perspectivas. Julgo que é muito oportuno que nós façamos uma pausa também na nossa caminhada para poder olhar para trás em termos de retrospectiva e, ao mesmo tempo, também para frente, em termos de perspectivas sobre a nossa presença luterana no Brasil nestes 2 séculos. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma retrospectiva, mas também perspectivas há poucos anos atrás, 7 anos, quando nós, em conjunto com a comunidade luterana internacional, celebramos os 500 anos da Reforma. Portanto, somos privilegiados e privilegiadas que 7 anos depois possamos novamente perguntar pela nossa presença, pela nossa missão luterana no país. Como fiz referência, agradeço ao convite para poder estar nesse evento. Ao mesmo tempo, me foi dada a liberdade de escolha de um tema para ser abordado. Agradeço também por isso. E o que eu pretendo compartilhar com vocês, eu intitulei assim, Igreja Luterana e seus ministros e suas ministras, reflexões sobre trilhas e encruzilhadas. Evidentemente, ao se fazer uma retrospectiva de 2 séculos, se faz necessário recortes, e eu proponho aqui recortes também importantes, e de antemão já quero deixar registrado também as minhas opções de recortes. Eu, por exemplo, não vou abordar tão enfaticamente a história na perspectiva de seus ministros e ministras nos últimos 60, 70 anos. Esse talvez seja, inclusive para a historiografia do luteranismo brasileiro, ainda uma pesquisa a ser feita. Eu vou me concentrar muito mais no século XIX e até a primeira metade do século XX. Eu organizei a minha fala em 3 pontos fundamentais, que eu intitulei assim, o primeiro século em 2 tempos. O segundo ponto é o ano da virada, 1899,
E o terceiro ponto, o segundo século, também em 2 tempos. Estou usando aqui um pouco a linguagem futebolística, de falar de um primeiro século, de um primeiro tempo, falar de um segundo século, de um segundo tempo, mas ao mesmo tempo falar de um intervalo. E esse intervalo se chama 1899, e eu trago esse ano especialmente porque ele se apresentou à época da minha pesquisa de doutoramento como um ano fundamental de fato, importante alteração, mudança na história do atual luteranismo. Esse ano é um ano decisivo. Ele não só marca a transição de um século XIX para o século XX, mas ele marca também a história, fundamentalmente, do luteranismo, mas também do perfil do ministério, dos ministros e ministras que atuam ou iriam atuar doravante no nosso continente brasileiro. Então, feito esse panorama por onde eu quero trilhar com vocês a minha fala, eu quero fazer inicialmente, então, uma introdução para que a gente possa mais claramente perceber do que se trata desse ano de 1899. Nesse ano de 1899, nós encontramos um evento que talvez em boa medida passou despercebido na historiografia do luteranismo brasileiro. Naquele ano ocorreu uma reunião entre a Sociedade Evangélica para os Alemães Protestantes na América, que eu passo a chamar agora em diante de Sociedade Evangélica de Barmen. Então, uma reunião entre a Sociedade Evangélica de Barmen e o Conselho Superior Eclesiástico de Berlim. Naquela ocasião, e nessa reunião em particular, se acertou a transferência da coordenação dos trabalhos de envio de pastores de Barmen para Berlim. Ou seja, nesse contexto, doravante, o envio de pastores passa a ser coordenado por Berlim e não mais por Barmen. Esse evento, ele se insere, evidentemente, num projeto de uma Alemanha maior. Nas primeiras décadas, desde a unificação da Alemanha em 1870, tanto o Estado alemão quanto a Igreja alemã tinham voltado seus esforços para dentro, a saber, para a organização do Estado, mas também da Igreja em perspectiva nacional. Vencida essa etapa, a Alemanha se volta para o exterior, o que ocorre, e aí nós vamos perceber nas décadas da primeira metade do século XX, num contexto de crescente ideologia germanista. E isso afeta, evidentemente, também as igrejas, não só na Alemanha, mas em particular também no Brasil, como nós vamos ver mais adiante. Bom, voltando ao século XIX, nós precisamos ainda pontuar que as duas principais sociedades que enviavam pastores para o Brasil eram a Sociedade Missionária de Basileia e a Sociedade Evangélica de Barmen, como eu já havia feito referência. Basileia já enviara os seus primeiros pastores para o Brasil na década de 1850 para a década de 1860. E a Sociedade Evangélica de Barmen o faria a partir de meados da década seguinte. Em 1886, então, quando já haviam sido enviados um número maior de pastores para o Brasil, a Sociedade Evangélica, ou melhor, a Sociedade Missionária de Basileia, anunciou a sua retirada do Brasil. A partir daquele momento, então, a Sociedade Evangélica de Barmen assume sozinha a coordenação do envio de pastores, ainda que, ocasionalmente, egressos do Seminário de Missão de Basileia fossem colocados à disposição para envio por Barmen. Feita essa introdução, vou agora ao primeiro ponto, o primeiro século, que eu também quero aqui subdividir em 2 tempos.
O trabalho da Sociedade Missionária de Basileia e da própria Sociedade Evangélica de Barmen, ela se dá num contexto que anteriormente era conhecido pela historiografia como o período congregacional. Nesse período congregacional, nós vamos encontrar, e esse eu quero denominar aqui de primeiro tempo, nesse período congregacional, o primeiro tempo do luteranismo brasileiro, até a chegada do pastor Hermann Boychert no Rio Grande do Sul, em particular em São Leopoldo, ele foi marcado pela presença de um número muito pequeno de pastores no Brasil. Inicia-se, portanto, com o envio de pastores por Basileia e por Barmen, um segundo momento, um segundo tempo desse século XIX, com o envio sistemático agora de pastores para as comunidades. Portanto, a importância da entrada de Basileia e Barmen no Brasil, eu aqui não estou desconhecendo outras sociedades, outras instituições que também enviaram pastores no século XIX, eu não desconheço essas instituições, mas essas instituições, em geral, enviaram poucos ministros para o Brasil. Em todo caso, o envio de pastores por Barmen e por Basileia marcará um perfil bem específico de ministros, como nós veremos aqui. A título de exemplo, quando Barmen passa a enviar os seus primeiros pastores por volta de 1865 em diante, até 1890, a maior parte desses pastores são egressos do próprio seminário de missão de Barmen ou alguns também do seminário de missão de Basileia. Durante a presidência, portanto, da Sociedade Evangélica de Barmen sob Friedrich Fabre, esse é o nome, ele presidiu essa sociedade até 1890, a maior parte dos egressos era de casas de missão, aqueles enviados para o Brasil. Na sequência, a partir de 1891, quando assume a presidência August Schreiber, o perfil vai se alterar, sendo que a maioria passa a ser de egressos formados em universidades, e esse perfil de egressos de universidades será consolidado a partir de 1900, quando o Conselho Superior Eclesiástico de Berlim passa a coordenar o envio de trabalhos e de envios de pastores para o Brasil. Bom, a título de exemplo, eu quero trazer o nome de um casal para caracterizar esse perfil de ministros e ministras, em particular das esposas de pastores, típico desses egressos de casa de missão. Nós temos pouco material, poucas biografias ou autobiografias propriamente de pastores e missionários no século XIX. Por isso, encontrar um documento, encontrar uma fonte que nos ajuda a perceber esse perfil é algo valioso. E no caso de um casal, Karl Friedrich Wegel e sua esposa Lydia Borin, nós encontramos aí duas autobiografias. Eu quero aqui especialmente destacar a autobiografia de Lydia Borin, para a gente poder se aproximar propriamente desse perfil de ministro típico do século XIX, né? E aqui eu, em especial, quero destacar esse perfil de ministro que precisa ser entendido no contexto da piedade do movimento de revivamento que estava em curso na Alemanha no século XIX. Eu quero propor aqui essa parte dessa autobiografia de Lydia Borin. Essa biografia
ou autobiografia pode ser acessada no livro que nós, em conjunto com o professor Osmar Witt, o professor Martin Dreher e eu, publicamos pela editora Sinodal, sobre a presença luterana no Brasil, História e Testemunho. A autobiografia, portanto, de Lídia está à disposição nessa obra de forma integral. Lídia Borin nasceu no dia 7 de outubro de 1835, em Morungen, na Prússia Oriental, e faleceu no dia 6 de fevereiro de 1907, em Banau, também na Alemanha. No dia 1º de outubro de 1863, essa é a data em que Lídia escreveu ou datou sua autobiografia, que ela enviou à Sociedade Missionária da Renânia, com o intuito de ser enviada, se colocar à disposição, como noiva do já missionário Carl Friedrich Wegel, que há cerca de 2-3 anos havia sido enviado para a África como missionário. Lídia, portanto, quando datou essa sua autobiografia, tinha cerca de 28 anos de idade, Carl, 34 anos de idade. Carl Wegel e Lídia atuaram na África do Sul por alguns anos, quando ele adoeceu da assim chamada peste branca, ou doença do peito, que nós hoje conhecemos como tuberculose. Ele foi então aconselhado pela Sociedade Missionária da Renânia, que tinha como presidente Friedrich Fabre, que também havia se tornado presidente como fundador da própria Sociedade Evangélica de Barmen. Friedrich Fabre aconselhou a que Carl se transferisse para o Rio Grande do Sul, onde supostamente o clima seria mais adequado para a sua saúde. Carl e Lídia, então, foram enviados para o Brasil em 1869. Inicialmente, ele atuou em São Leopoldo como pastor auxiliar de Hermann Boichat, de junho de 1869 até junho de 1870. Depois, com a saída de Boichat de São Leopoldo rumo a Petrópolis e, na sequência, para a Alemanha, Wegel atuou como pastor em São Leopoldo até dezembro de 1874, quando foi sucedido pelo pastor Wilhelm Rothermund. Na sequência, o casal Wegel se transfere para a comunidade da Picada 48, onde ele vai atuar até final de junho de 1894. Aposentado, ele se transfere para Novo Hamburgo, onde ainda atua como coordenador da livraria sinodal, também coordena a Caixa para Viúvas e também liderou o trabalho à frente do jornal sinodal Sonntagsblatt, hoje jornal evangélico. Em 1892, quando ainda pastoreava a comunidade de Picada 48, Friedrich Wegel, em sociedade com o pastor Heinrich Hunsche, comprou as terras da então fazenda Barros Cassal. A ideia era fundar ali uma instituição ao modelo da instituição diaconal Korntal, e isso aconteceu posteriormente sob a liderança do pastor Michael Hettinger. Wegel viria a falecer em 7 de abril de 1904, aos 73 anos e 4 meses de idade, e Lídia ainda permaneceria, sua esposa, no asilo Pele Betânia como viúva até maio de 1906, quando retornaria para a Alemanha. Bom, a autobiografia, e eu retorno a ela, a autobiografia de Lídia, como eu referi, data de 1º de outubro de 1863, expressa a típica piedade do movimento de reavivamento.
Essa típica piedade nós podemos encontrar também na autobiografia de Karl Weigl. Mas eu quero destacar mais pelo caráter inédito do material, a autobiografia de Lídia Borrin. Ela se evidencia, assim como também a própria autobiografia de Weigl, por essa disposição missionária. E essa disposição missionária a gente percebe no próprio Karl Weigl, quando ele se coloca despertado, ele diz que foi despertado espiritualmente no contexto do movimento de reavivamento, ele foi despertado para o trabalho missionário. Isso leva a ingresso no Seminário de Missão de Barmen, em 1855, ele se forma ali em 1860, ainda em outubro ele é ordenado e, na sequência, enviado para a estação missionária de Wuppertal, na África do Sul. E, portanto, é nesse contexto que Lídia se candidata ao envio como noiva de Karl, que já estava, como eu fiz referência, há cerca de 3 anos no continente africano. Também é interessante e importante, ainda a título de introdução e de contextualização, fazer referência ao fato de que egressos do seminário de missão de Barmen exerciam também a medicina básica, porque eles adquiriam também durante o seu processo de formação teológica, eles adquiriam noções básicas em medicina. Nós vamos encontrar relatos, por exemplo, que os estudantes em Barmen estudavam cerca de 3, 4, 5 meses noções básicas de medicina. E a gente percebe que a medicina, o exercício básico de medicina era fundamental no contexto onde esses missionários, mas também as suas esposas viriam atuar. Nós temos, por exemplo, relatos depois também no Brasil, onde esposas de pastores, na ausência do seu marido pastor, prescreviam remédios ou atendiam pessoas que estavam em situações de saúde debilitada. A gente pode perceber que essa disposição de atuar de forma diaconal também já aparece na própria autobiografia escrita por Lídia Borrin no ano de 1863. Assim ela escreve na sua autobiografia, um destaque somente. Quando a palavra do meu Jesus me orientava a ajudar os irmãos pobres e doentes, era para mim uma oportunidade de grande alegria. Portanto, aqui nós temos essa disposição diaconal de ajudar pessoas pobres e doentes. Eu quero, a partir disso, então, agora, citar somente a parte final dessa autobiografia, porque ela transparece, ela deixa transparecer, expressar, de uma forma assim, bastante importante, destacada, essa piedade que eu volto a insistir, ela de alguma forma ajuda a gente a entender o perfil dos ministros advindos do movimento de reavivamento do século XIX. Aqui a gente também percebe nessa autobiografia essa disposição missionária de Lídia Borrin. Citação da sua autobiografia. Nunca suspeitei que o querido Senhor me chamaria uma humilde serva para o seu serviço missionário. Reconhecendo a sua vontade nisso, sigo com alegria o seu chamado com o pedido: tua força, ó Senhor, seja poderosa para mim que sou fraca. Assim eu vou com o Senhor Jesus para a distante África. Sejas tu o timoneiro de nosso navio, conduza a mim e a todos os meus, todos os que te amam, através do marulho deste mundo, para o porto da bendita eternidade. Conduza sob a tua cruz quem ainda permanece longe, no mundo cristão e pagão, que teu nome logo seja proclamado desde o nascer do sol até o pôr do sol. Ó, desperte logo Israel e assim promova o curso da tua palavra. Quero viver para ti, Jesus,
e ser somente para ti. Sou inteiramente devotada e dedicada como sacrifício a ti. Diga seu amém a isso, ó minha rocha e tesouro, louvado seja o teu nome para sempre aqui e ali. Esse, portanto, é o caráter, esse, portanto, é o perfil que fica expresso através da autobiografia de Lídia Borin. Eu reitero aqui, a gente vai encontrar essa disposição missionária, esse despertamento, também na autobiografia escrita por Karl Weigel, seu marido. Feito essa caracterização desse primeiro tempo, eu proponho agora darmos uma olhada para o intervalo desses dois tempos, o assim chamado Ano da Virada, assim eu intitulo aqui 1899. Eu fiz referência anteriormente que nesse ano ocorreu uma reunião entre a Sociedade Evangélica de Barmen e o Conselho Superior Eclesiástico de Berlim. Nesse contexto, nós temos também relatos onde a própria Sociedade Evangélica de Barmen se encontrava em condições financeiras vulneráveis. E é nesse contexto que ocorre essa aproximação, portanto, entre a Sociedade Evangélica de Barmen e o Conselho Superior Eclesiástico de Berlim. O desejo da Sociedade Evangélica de Barmen era da filiação de pastores, inicialmente com formação universitária, especialmente aqueles que já atuavam em Santa Catarina e no Chile, que eles pudessem se filiar ao Conselho Superior Eclesiástico de Berlim. Essa filiação significava, não por último, que eles pudessem estar filiados ao fundo de pensão e o fundo para inválidos do Conselho Superior Eclesiástico de Berlim. Foram acertados os seguintes pontos nessa reunião ocorrida entre Barmen e Berlim. Primeiramente, que doravante o Conselho Superior Eclesiástico de Berlim assumiria a confirmação dos pastores a serem enviados para a América do Sul, e o segundo ponto, que fosse proposta para exame aos pastores e comunidades a possibilidade de filiação à Igreja Territorial da Prússia mediante uma apresentação dos estatutos das comunidades. E o Conselho Superior Eclesiástico de Berlim enviaria um anteprojeto de estatutos para as comunidades como modelo. Também ficou acertado, primeiro ponto, a partir daquela data, o envio de todos os pastores por Barmen deveriam ser aprovados primeiramente por Berlim. Segundo ponto, os pastores deveriam estar subordinados a Berlim. Terceiro, o tempo de atuação no exterior seria contabilizado por Berlim para fins de aposentadoria. Quarto, a diretoria de Barmen deveria estimular o presidente do Sínodo rio-grandense a agir no sentido de motivar as comunidades a se filiarem à Igreja Territorial da Prússia. Aqui cabe a observação de que esse era o único sínodo à época constituído, os outros sínodos se constituiriam nos anos subsequentes. Um quinto ponto, na medida em que as leis o permitissem, deveria-se possibilitar também a filiação dos pastores de formação seminarística aos fundos de pensão e de inválidos. E um sexto ponto, que a diretoria de Barmen manifestou ainda o desejo de autorização por parte de Berlim de uma coleta facultativa nas comunidades da Renânia e da Westfália, claro, para o trabalho da Sociedade Evangélica de Barmen. Mas temos ainda um outro aspecto aqui significativo, registrado em ata daquela reunião. Assim se registrou, e nesses termos, em ata, esse outro assunto. Abre aspas. Uma confluência das atividades parece ainda mais necessária por causa da lastimável propaganda confessional que parece estar iniciando na diáspora local. Aqui se faz referência, ainda que não explícita, ao início dos trabalhos da Associação Luterana da Caixa de Deus em Santa Catarina, com o envio do pastor Otto Kuhr.
mas também os movimentos, e aqui especialmente protagonizados pelo pastor Friedrich Brutchen, que havia se desfiliado do Sínodo Rio-Grandense, as iniciativas protagonizadas de Friedrich Brutchen em contatos com o Sínodo de Missouri, e este Sínodo de Missouri nos Estados Unidos se movimentando também para iniciar os seus trabalhos no Rio Grande do Sul, o que efetivamente aconteceu ali também na virada do século XIX para o século XX. E aqui cabe fazer um apontamento que eu julgo bastante importante. Trata-se aqui dessa relação imbricada entre confessionalidade luterana e germanismo, como aparece em parte indicado no próprio registro dessa ata de reunião. Eu pulo alguns anos à frente, especialmente ao ano de 1933, quando o presidente da Associação da Caixa de Deus Bávara, Wilhelm Schmidt, renunciou ao cargo e, em seu lugar, assumiu a presidência o pastor Friedrich Eppelein. E aqui chama a atenção que, a partir e sob a presidência de Eppelein, a Caixa de Deus luterana irá acentuar, enfatizar o caráter germanista da associação, o que não era o caso anteriormente. Por consequência, também o Sínodo da Caixa de Deus Luterana no Brasil, fundada por Otto Kuhre em 1905, passa a partir daquele ano de 1933 também a fomentar não somente o caráter confessional luterano, mas também se inclina ao germanismo e assim, por esse caminho, se aproxima dos demais sínodos. Cabe então ressaltar que os temas da confessionalidade luterana e germanidade encontram em 1899 uma encruzilhada, cujas trilhas tensionadas, imbricadas ou excludentes teriam desdobramentos durante as primeiras décadas do século XX. A filiação, e volto a isso, a filiação de comunidades e pastores ao Conselho Superior Eclesiástico de Berlim, a Igreja da Prússia, daria direito aos pastores, como ressaltado, em caso de retorno à Alemanha, de atuação pastoral na Alemanha. Os pastores de formação seminarística, ainda que não tivessem esse mesmo direito de atuação na Alemanha, poderiam se filiar ao Fundo de Amparo para Viúvas e Órfãos de Pastores, desde que a comunidade estivesse filiada à Igreja Territorial da Prússia. Portanto, das tratativas ocorridas ali em 1899, entre Barmen e Berlim, acaba resultando essa lei de 7 de maio de 1900, que definia os termos dessa filiação de comunidades e pastores. É claro que a gente precisa aqui dizer que esse ano de 1899, ele também marca uma mudança significativa no perfil dos pastores enviados para o Brasil. Eu dizia mais cedo que esse perfil já começa a mudar no caso de Barmen, quando, sob a presidência de August Schreiber, passa-se a enviar majoritariamente ainda egressos de universidades, mas a partir de 1900, quando o Conselho Superior Eclesiástico de Berlim assume os trabalhos, a gente majoritária, basicamente, consolida o envio de pastores egressos de universidades, portanto, um perfil bastante específico doravante. Há, portanto, uma mudança no perfil de ministros de então. Por isso, esse ano de 1899 precisa ser trazido aqui na história como esse intervalo, utilizando mais uma vez aqui a linguagem futebolística, entre um primeiro e um segundo tempo. Vou então para o segundo tempo, o segundo século, século XX, que também quero tratar aqui em dois tempos, sendo o primeiro tempo até a Segunda Guerra Mundial e o segundo tempo a partir de então, embora nesse segundo tempo eu queira somente fazer aqui rápidos apontamentos. Antes de propriamente iniciar
esse segundo tempo, é necessário que a gente busque, tanto para a história do luteranismo brasileiro, quanto também para a história na Alemanha, aquilo que nós concebemos como as teorias raciais que vão ser desenvolvidas, sobretudo no século XIX, e que, de alguma forma, fazem com que o Brasil, com as teorias raciais do branqueamento da raça, e na Europa, com a ideologia do germanismo, a gente vai encontrar uma confluência. E aqui, em termos de Brasil, é necessário a gente destacar que o ano de 1804 é fundamental para a América Latina como um todo, quando o governo do Haiti é tomado pelas populações negras daquele país. Nesse contexto, a gente começa a fomentar preocupações, mas também iniciativas bem concretas daquilo que a gente passa a denominar, não só no Brasil, em outras partes também, como melhoramento racial. Aqui nós poderíamos citar figuras como Silvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha. Os três teóricos, eles concebiam o Brasil como um povo multiétnico, resultado dos cruzamentos raciais. Os três, contudo, concebiam o cruzamento racial em perspectiva negativa, a saber, que o cruzamento racial colocava o Brasil em posição inferior na evolução comparativamente com outras civilizações. De outro lado, a gente pode ir para a Alemanha, nesse mesmo contexto, em particular nessa mudança do século XVIII para o século XIX, onde nós temos o pensamento fortemente imbricado, impulsionado pelo romantismo. Miguel Bonino observa que em situações como essas, ou seja, onde a gente vai encontrar o fomento às teorias raciais, em situações como essa, a saber, a constituição de unidade nacional, em torno também das discussões raciais, a vinculação entre nacionalidade e igreja tende a marcar a vida e teologia das igrejas, como de fato ocorreu na Alemanha e, por extensão, também no Brasil. E aqui, a título de exemplo, eu quero rapidamente trazer o pensamento de Friedrich Hegel, porque ele nos ajuda a entender esse pensamento, em parte, pelo menos, na própria Alemanha. Para Hegel, a história é história do espírito. O cristianismo seria para ele o suprassumo do progresso religioso. Segundo ele, a humanidade teria iniciado sua história no Oriente, alcançado seu fim no Ocidente. A história teria iniciado com os grandes reinos da China, da Índia e da Pérsia, se desenvolvido com a vitória dos gregos sobre os persas, então se deslocado para a região do mar Mediterrâneo e finalmente chegado ao seu auge no reino germânico cristão do Ocidente. A Europa, então, seria para Hegel simplesmente o fim da história. O Oriente, segundo então Hegel, era comparado com a idade infantil da história da humanidade, enquanto a Grécia e Roma com a idade jovem e adulta, e o mundo germânico cristão com a idade madura. Esse pensamento não é original de Hegel, nós podemos recorrer a outros pensadores, desde Orígenes, Filon de Alexandria, mas eu destaco em especial aqui Joaquim de Fiore, que na Idade Média concebia, a partir do pensamento da Trindade, né, ou seja, a Trindade tripartida e de forma hierárquica e progressiva, de um estágio inferior na direção de um estágio superior, as tendências de concreções históricas plenas. Então a gente teria a época do pai, né, uma época, digamos, inferior, uma época do filho intermediária e concreções históricas plenas na época do espírito. Essa tendência a gente percebe igualmente também no próprio Hegel. A recepção favorável da ideologia nazista
em especial em perspectiva moral e social contra os judeus, foi resultado de um longo tempo de ideia de suposta superioridade racial ariana em detrimento de suposta inferioridade de outras raças. Teologicamente, o conceito das ordens de criação, da criação de Lutero, foi ressignificado pelo luteranismo alemão e também brasileiro. O combate de Bonhoeffer, a título de exemplo, se deu exatamente face à grave distorção teológica do pensamento de Lutero, razão pela qual ele, Bonhoeffer, substituiu esse conceito por ordens da preservação. Não ordens da criação, mas ordens da preservação. A ideologia nacional socialista também repercutiu e gerou, como disse anteriormente, adeptos no luteranismo brasileiro. Conforme Dreher, a partir do pensamento teológico das ordenações da criação de Lutero, né, sangue, raça e idioma eram compreendidos como dádivas da criação de Deus. Logo, deveriam ser santificadas. O resultado disso é que, no luteranismo brasileiro, houve quem defendesse a primazia da germanidade e etnia sobre o evangelho ou a confessionalidade luterana. E aqui eu cito Dreher, abre aspas, a igreja advoga uma fé alemã, pois o cristianismo de Lutero é cristianismo autenticamente alemão, no qual a alma alemã se uniu com o espírito do evangelho. Com a pregação do evangelho no espírito de Lutero, portanto, a igreja presta um serviço especial à preservação da etnia e de sua alma. Esta é, pois, também a tarefa de nossa igreja evangélica alemã no Brasil, que encontra o seu fundamento exclusivamente em sua missão junto à etnia alemã. Nossa igreja é conscientemente uma igreja de bases populares teutas, cujas comunidades surgiram da etnia teuto-evangélica no Brasil. Nossa igreja é também igreja de missão junto à germanidade no Brasil, como mensageira e arauto de um cristianismo alemão no espírito de Lutero. Nossa igreja tem que prestar esse serviço por causa da etnia e de sua alma e quer ajudar a preservar e consolidar sua unidade. O caminho da igreja é o da luta pela preservação da etnia germânica e de sua alma. Fecha aspas. Bom, a ideologia germanista do nacionalsocialismo teve adeptos entre o Brasil. E aqui eu quero dizer, esse se trata desse primeiro tempo, desse período do século XX. Nós vamos encontrar um representante, talvez, bastante destacado desse pensamento, o pastor Erich Knepper. E eu faço uma citação do que ele registrou e esse registro evidencia o seu próprio pensamento nessa linha. Abre aspas, queremos uma juventude alemã que assuma os grandes valores da nova Alemanha, que seja levada com esses valores a reconhecer a situação especial do grupo teuto brasileiro, reconhecendo assim a sua missão. Queremos uma juventude evangélica que também assuma a herança da reforma e que, como pessoa alemã, venha a ter um posicionamento determinado pela fé. Fecha aspas. Bom, aqui nós precisamos retornar de novo a Dietrich Bonhoeffer, que exatamente denuncia esse amálgama entre cultura e fé cristã. Para Bonhoeffer, a modernidade concebeu a cultura de forma otimista. Eu reitero, a modernidade, segundo Bonhoeffer, concebeu a cultura de forma otimista, derivando da criação, ou seja, da própria criação, a ética. Em outras palavras, a ação ética derivava das leis imanentes da cultura. Desta forma, a ética cristã foi sujeitada à ética cultural moderna. A síntese
de cultura moderna e ética cristã seria então uma espécie de ideal supremo da humanidade. Nós podemos perceber aqui, portanto, né, que as ordens da criação, conforme foram concebidas por Lutero, foram desvirtuadas e percebidas como não afetadas pelo pecado, o que Lutero jamais afirmou e sequer pressupôs. O resultado, evidentemente, disso, ou seja, da desconsideração de que as ordens da criação não tenham sido afetadas pelo pecado, o resultado disso é que as lutas pela autodeterminação dos povos não são aceitas e legitimadas de forma acrítica. As reivindicações bíblico-cristãs, por sua vez, são desprezadas e colocadas a serviço da justificação, por exemplo, das guerras com outros povos, o que, né, em outras palavras, pode ser também entendido como legitimação daquilo que nós entendemos em outros momentos da história, caracterizado como guerras santas, por exemplo, né? Ou em nome da religião. Nós podemos encontrar isso sempre de novo. O tema da preservação da germanidade, como eu fiz referência mais cedo, aproximou o sínodo da Caixa de Deus aos outros 3 sínodos no Brasil, especialmente a partir de 1933, sob a presidência de Eppelein, no caso da Caixa de Deus Luterana Bávara. Lutero passa a ser, nesse contexto, evocado como aquele que teria inaugurado a identidade do cristianismo no espírito alemão. Se percebe, portanto, a intenção de divinizar os ideais de nação, de raça, de povo alemão, denunciados, como nós vimos há pouco, por Bonhoeffer e também pela própria Igreja Confessante. Nós vamos encontrar também quem faça o contraponto a esse pensamento. E aqui eu quero citar especialmente, que também pode ser encontrado no livro dos 200 anos de presença luterana, a biografia de Friedrich Wüstner. Wüstner, ele atuou no Espírito Santo, depois em Joinville, Santa Catarina, e acabou sendo eleito para a presidência do Sínodo Evangélico Luterano de Santa Catarina, Paraná e outros estados, presidência que exerceu de 1954 a 1962. Friedrich Wüstner defendia que a confessionalidade luterana deveria ser a causa primária e o idioma a causa secundária somente. Em outras palavras, uma igreja independe do idioma para ser igreja de Jesus Cristo. Assim, já por volta de 1938, portanto, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, Wüstner denunciava o que a gente poderia chamar aqui de teologia do hífen, teuto-evangélica. Para uma melhor clareza sobre a identidade missionária da igreja no Brasil, Wüstner concebeu sua própria atuação, como pastor alemão que era, como sendo uma atuação provisória, devendo a igreja passar a ser dirigida por pastores autóctones. Assim ele o concebia. Portanto, nós percebemos aqui que já existem indicativos desde a década de 1930 que vão se tornar expressos após a Segunda Guerra Mundial de uma conversão do luteranismo brasileiro. E eu recorro aqui a Ernesto Schlieper, que me parece expressa de uma forma bastante importante essa conversão do luteranismo brasileiro para se tornar igreja no Brasil, com todas as consequências disso. Abre aspas, citação de Ernesto Schlieper. Os anos da Segunda Guerra Mundial foram de importância decisiva para a conscientização das comunidades quanto à sua própria responsabilidade e de importância maior ainda para a reavaliação teológica da tarefa de igreja. Nesses anos se concretizou uma transformação já muito preparada. A época da igreja de imigrantes
cuja tarefa primordial era a de congregá-los e mantê-los unidos, estava chegando ao fim. Em seu lugar surgia uma igreja arraigada no país, partícipe da responsabilidade pela formação da vida do seu povo, responsável para que neste país, hoje e no futuro, a todos os seres humanos, sem distinção alguma, seja anunciado o Evangelho de Jesus Cristo. Um dos primeiros atos em que se manifestou essa transformação, segundo Schlieper, foi a fundação da Escola de Teologia em São Leopoldo, em 1946. Hoje, Faculdade Teológica da ISLB, assim diz Schlieper, ou, digo eu, a Faculdades Este. Bom, eu chego ao final e quero trazer aqui três considerações, três destaques para a nossa reflexão. Um primeiro ponto, evidentemente, eu retorno à minha fala inicial, quando eu dizia que nós não conseguimos, nesse espaço de tempo, mas também dentro dessa própria proposta, como eu organizei a minha fala, dar conta propriamente da história do luteranismo brasileiro. Portanto, de uma forma assim muito modesta, assumo aqui que eu quero somente propor um diálogo, um panorama sobre essas trilhas do luteranismo brasileiro. Um segundo ponto que eu quero destacar aqui diz respeito ao ano de 1899. Como eu disse, esse ano ele é um ano da virada. Já na década de 1890 ou antes, havia proposições para que se criasse, a exemplo do que os sínodos haviam concretizado nos Estados Unidos, que se concretizasse também no Brasil a criação de uma escola de teologia. Essa escola de teologia, após 1899, com as tratativas feitas ali, foi postergada para depois da Segunda Guerra Mundial. Em termos ainda de perspectivas, eu levantaria também importantes reflexões que nos cabem dessa retrospectiva em termos agora também de perspectivas, considerando sobretudo também o nosso momento histórico que atravessamos. E talvez aqui a gente possa dizer, existem sim elos muito claros entre essa história desse exclusivismo, desse totalitarismo que marca, sobretudo, o pensamento luterano em torno da Segunda Guerra Mundial ou antes, com o nosso tempo. E nesse contexto, me permito dizer, é necessário que a gente retorne de uma forma fundamental o tema da justificação por graça mediante a fé. Não é a doutrina da justificação por graça mediante a fé que nos salva, mas é o ato justificador de Deus, gratuito, que é recebido pela fé-confiança, que é muito mais do que fé-piedade. A fé-piedade, ela pode nos levar a um egoísmo e a mesmo uma intolerância. Mas a fé-confiança, ela implica no reatamento das relações com base na confiança e, portanto, não na piedade. Que isso possa nos animar também como presença luterana em termos de perspectiva, em termos de perspectiva missionária, também daqui para frente. Agradeço mais uma vez, de uma forma bastante especial, o convite e desejo ainda, na sequência, um bom evento a todos e todas participantes deste simpósio. Muito obrigado. O pastor William está conectado conosco, o pessoal da técnica já vai projetá-lo. Só deem um sinal quando a gente pode aqui iniciar as perguntas, então vamos aguardar um pouquinho. Talvez vamos trocar o microfone para eu ficar pegando o pessoal do público e daí.
veja aqui. Agradecemos aí ao pastor, ao professor William, também a parceria com a Faculdade de SESC para gravação aqui. E deixa eu sair da frente. Tudo certo, só tem um sinal daí. Vamos aguardar um pouquinho, tudo certo. Isso. O pastor William, o professor William já está conectado. Então tá legal. Então, temos um espaço aqui de uns bons 10 minutos para o diálogo. Tá? E peço então que quem gostaria de interagir, fazer uma colocação, uma pergunta para o professor William Marcos, pudesse levantar a mão e vir aqui à frente, tá? Porque está sendo transmitido e nós precisamos da sua fala no microfone, comigo aqui. Então está aberto. Quem deseja se manifestar, fazer alguma pergunta, peço que eu faça. Vai sair? Não é bom pedir para ele falar? E a gente fica muito feliz Alex, que a técnica o possibilita som isso. dele vai sair. Vai. Por onde? Isso. Pastor Joel, pode vir aqui. Pastor Sinodal, Joel Schlemper, Ciro do Centro-Sul. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer, pastor Dr. Ele William, tem que desmontar o por ouvir essa explanação rápida aí da história. Enfim, a pergunta, se você mencionou nesse primeiro tempo da história até 1899, nesse primeiro tempo da história, de que boa parte, quase todos os que foram pastores vieram de casas de missão aqui. E aí a pergunta, esses que vieram das casas de missão, eles traziam junto uma confessionalidade luterana mesmo, ou tinha talvez reformado alguma outra confessionalidade? E se esse é o caso, nós temos de fato 200 anos de luteranismo no Brasil. Então, se esse é o caso, é de fato 200 anos de luteranismo. E aí, emendo uma outra pergunta, já que ninguém levantou a mão, já vou botar a segunda. Se responde a segunda, se não vier mais depois. Se estes primeiros missionários que vieram para cá, ou pastores que vieram de casas de missão, eles eram, e fiquei imaginando isso, não sei, né? Se eles eram participantes desse movimento de avivamento na Europa, na Alemanha, que era um contraponto ao liberalismo teológico na Alemanha. Se de fato isso, a mudança do primeiro para o segundo tempo, quando veio os pastores das casas teológicas, eu fico imaginando que ele tinha uma influência mais liberal, significa também uma mudança na ESLB, desse movimento de avivamento, para um mais liberal, seria isso também? Só duas perguntas emendadas aí, não sei se deu para entender. Pastor William? Sim. Pode responder, né? Ok. Primeiramente, o meu bom dia a todas e todos os participantes desse simpósio. Eu quero agradecer pela compreensão de vocês, talvez de uma forma mais cansativa, acompanhar a minha fala por vídeo, mas eu quero agradecer a sensibilidade de vocês também, especialmente nesse contexto em que nós atravessamos os dramas aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas agradeço de forma especial também a Deus, deixa eu dizer, né, pela possibilidade da própria vida e da comunhão de forma online aí com vocês. Pastor Joel, eu vou começar com a segunda questão, se são 200 anos de luteranismo ou não, né? Permita, assim, um pouco de uma forma assim, um pouco mais bem-humorada, dizer que o luteranismo vive e sobrevive também graças aos não-pastores, né? Ou seja, e aí nós afirmamos isso efetivamente teologicamente, né? Não falamos da sucessão apostólica
numa perspectiva clerical, mas no sentido da comunhão de fé. Então, nesse sentido, sim, né, não tenho dúvidas de afirmar essa presença de 200 anos. Então, eu acho que a gente deve considerar isso. Em estudos que em algum momento eu realizei e também publiquei aqui num simpósio de identidade evangélica luterana, eu, assim, com muita tranquilidade, estudando aí estatísticas de um censo da Igreja da Prússia de 1816 e verificando de onde vieram essas populações de imigrantes para cá, eu cheguei à conclusão de que a gente poderia afirmar que 80% dos imigrantes evangélicos, tá? Excluindo, portanto, católicos, evangélicos, 80% desses vêm de igrejas territoriais luteranas. Eu acho que a gente também poderia não errar e talvez com pequeno risco, mas não muito risco, chegar a 90%. Os restantes, claro que isso não é um luteranismo uniforme, vem de igrejas territoriais luteranas com liturgias, ênfases distintas, ele não é uniforme. Tá? Mas o restante, aí sim a gente poderia falar especificamente de comunidades imigrantes reformados, né, de origem calvinista, unidos, né, e também batistas. Mas eu diria, né, isso pode não chegar a 10%, e se for um pouco mais de 10%, não muito mais. Né? Pelas estatísticas, volto a dizer, de um censo realizado em 1816, portanto, né, no período anterior, imediatamente anterior ao início da imigração. Então, isso me leva a essa conclusão. Né? Sobre a questão propriamente dos pastores e a confessionalidade, eu acho que nós carecemos ainda de estudos historiográficos que busquem estudar mais, e essa é uma questão de difícil busca por fontes, mas onde a gente consegue identificar, por exemplo, seja em jornais, mas para além de jornais também, a teologia dos pastores, especialmente, né, se nós pensamos nesse primeiro e segundo tempo, como você referiu. O segundo tempo talvez é mais fácil, o primeiro tempo é um pouco mais complicado. Talvez ali a gente consiga perceber um pouco mais sobre essa questão propriamente confessional. Tá? Nós temos, por exemplo, se nós formos estudar os estatutos dos sínodos, nós percebemos que existe uma tendência, né, bastante explícita de evocar os escritos confessionais luteranos. Né? Mas a Conferência de Pastores de Basileia, no seu estatuto, por exemplo, de 1867, claramente, isso é um documento bastante sui generis, aponta que podem se filiar à Conferência de Pastores de Basileia, né, isso no Rio de Janeiro, pastores reformados, luteranos, né, adeptos do chamado cristianismo positivo, que era esse cristianismo representado pelo movimento de reavivamento. Nós vamos ter uma palavra do Wipf, em 1927, que vai dizer, né, quando nós chegarmos ao céu, Deus não vai nos perguntar se nós somos bons luteranos, bons reformados, ele vai perguntar se nós somos bons cristãos. Um pouco a gente entende isso nesse movimento de reavivamento. Ele tem uma vertente bastante, assim, digamos, não sei se transconfessional, mas a gente percebe isso. A exceção daquele, e aqui eu recorro especialmente a Erich Bayreuther, que vai caracterizar esse movimento de reavivamento, chamando um mais de biblista, outro mais que ele chama de emocional, né, que apela mais à questão da conversão, e o outro mais confessional. Aí, nesse elemento confessional, a gente vai ter mais explicitamente a recorrência aos fundamentos da teologia luterana, por exemplo. Tá? Mas a gente tem essa dimensão menos forte, digamos assim, da confessionalidade. Né? Isso também vai ser, por exemplo, vai ficar claro isso quando dá a entrada da Caixa de Deus Luterana no Brasil, do sul de Missouri, quando a gente chama isso de mishmash, né? Quer dizer que
essa identidade dos sínodos, né, da Associação Evangélica Santa Catarina, depois, né, e do Sínodo do Brasil Central e do Sínodo Rio-Grandense, isso seria um mishmash. Né? Mishmash seria uma espécie de mistureba, né? Quer dizer, então não tem uma definição confessional. Mas isso era bastante também típico desse movimento de reavivamento do século XIX, ou pelo menos uma parte dele. Né? Agora a gente vai ter, sim, né, pastores, e esse é um aspecto a ser estudado com mais ênfase. Nós vamos ter pastores que surgem de regiões ou de comunidades luteranas, né, mas eu quero mais acentuar de comunidades reformadas, calvinistas, que às vezes vão ser pastores aqui em comunidades no Brasil. E aí a gente vai encontrar algumas questões bem curiosas, por exemplo, né? No interior de Santa Cruz a gente tem uma comunidade, uma igreja construída e o altar, o púlpito e a mesa são tipicamente calvinistas, né? Então a gente vai encontrar por vezes descompassos confessionais entre pastores e comunidades. Tá? Não por maldade, mas por vezes as próprias comunidades nem sempre tinham também a clareza confessional do que é ser luterano, o que é ser reformado. Né? Então, em relação a isso, né, essa primeira questão que você traz, Pastor Joel, a segunda questão, né, sobre as casas de missão, e aí, né, a discussão entre movimento de reavivamento e liberalismo. Né? Se a gente não tem um pouco isso também. Né? Eu acho que sim. Né? Também aqui eu acho que a gente precisa aprofundar os embates teológicos que ocorrem, né? Especialmente na primeira metade do século XX, né? Mas a gente vai ter importantes debates, e isso aparece às vezes um tanto camuflado, por exemplo, quando o pastor Ditt, no Rio Grande do Sul, e a gente vai ter outros exemplos disso em outras partes certamente também, quando o pastor Ditt, vindo de uma formação seminarística, né, ele, né, manifesta ali com a lei de 7 de maio de 1900 que a Alemanha pelo menos nos envie pastores cristãos, né, e crentes e verdadeiros cristãos. Né? Então a gente vai ter essa discussão, mas essa é uma discussão que a gente já vai ver antes também. Né? Nós vamos ter, por exemplo, alguns pastores tipicamente liberais no Brasil. Isso vale, por exemplo, para o pastor Coleman em Porto Alegre. Né? Ele veio não por Barmen, nem por Basileia, e ele era assumidamente um pastor liberal. E aí havia, de fato, uma desconfiança muito grande, né, em relação a ele, inclusive, né, desses pastores oriundos de seminários de missão, que de fato tinham muita desconfiança. Né? Mas essa desconfiança a gente percebe também desses pastores, por exemplo, em relação ao Wilhelm Rotermund, que foi um egresso de uma universidade. Né? A gente até participava dos cultos do Wilhelm Rotermund, né? Os seus colegas participavam, quando possível, dos cultos do Wilhelm Rotermund, para confirmar ou não se o Wilhelm Rotermund era maçom, por exemplo, né? Pela sua pregação. Então, esses embates a gente vai percebendo, né? De lado a lado, uma certa estigmatização, por vezes, né? É claro que isso nem sempre era bem articulado, porque também a gente precisa considerar que, por exemplo, egressos de Basileia e egressos de Barmen nem sempre tinham também, né, relações tão sólidas para fazer frente a um liberalismo, por exemplo, né, ou representantes do liberalismo. Mas, de qualquer forma, né, acho que é um tema bastante significativo e ele não se esgota aqui também na minha própria reação, porque ele né, o que a gente vai ter de aspectos positivos do liberalismo, por exemplo, né, no âmbito da teologia, a gente também vai ter outros aspectos, né, menos bons, digamos assim, né, e o que vale também, evidentemente, para a questão dos egressos de casa de missão, da mesma forma. Né? Pelo que nós agradecemos, pastor e professor Dr. Wilhelm,
por sua exposição para agora. E como moderador bastante moderado, penso que nós precisamos encerrar esse momento, por mais interessante e importante que seja, em razão do almoço, pelo aviso que a gente recebeu, a gente precisa ir para o almoço. Então, mais uma vez, muito obrigado, colega William. Nós fomos contemporâneos no tempo de estudo na Faculdade do Zeste e guardamos algumas lembranças boas daquele tempo. Então, muito obrigado mesmo pela palestra, pelas duas, que nós assistimos comigo e por essas explicações agora. Salva de palmas novamente. Muito bem, eu tenho um aviso ainda. Hoje à tarde, então às 14h30, temos as palestras optativas. As pessoas que selecionaram a do pastor Ito, ele não veio, também não temos uma gravação, e como eu já falei, ele teve a sua casa com a água que invadiu a casa, não foi possível, então pediria que essas pessoas optassem por uma outra abordagem. Os locais, então, a primeira palestra com o Clóvis Prunzel vai ser numa sala da FLT, que é a sala de número 1. Eu estarei lá e teremos então essa abordagem do Clóvis Prunzel sobre a identidade confessional da IELB, Missouri, na história no presente. A segunda palestra do colega professor Euler vai ser aqui nesse local, salão principal. Tá? A terceira palestra é com o professor Marlon Fluke, a história e contribuição da MEL, a Missão Evangélica Luterana, uma missão americana de solo brasileiro, será lá na FLT, ali em cima, sala 3. Tá? Quarta palestra sobre o arquivo histórico da ISLB, com o professor Osmar Witt, vai ser na sala 2 da FLT. E a quinta palestra é com o Pedro Puentes, sobre plantação e revitalização de comunidades na SDB, vai ser aqui ao lado no refeitório, tá? Então, vocês saindo aqui do pavilhão ao lado. Então, vai começar pontualmente, por favor, às 14h30. Tem gente que está moderando, tem pessoal da técnica. Bom almoço, obrigado, até agora.